Esta noite eu vou pregar sobre o servo sofredor. Talvez essa seja a razão principal pela qual a nação de Israel rejeitou o Senhor Jesus Cristo. Porque Israel esperava um Messias aparentemente vitorioso, com disposição militar, com vocação política para assentar-se no trono de Israel e depor assim aqueles que estavam escravizando a nação. Acontece que Cristo veio no seu ministério e, em vez de se apresentar desse modo, ele se apresentou como o servo sofredor. Por isso que Paulo disse que para judeus isso parecia uma verdadeira loucura. Isaías 53, verso 1 em diante, diz assim: Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e a sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Que Deus abençoe a sua palavra. Como eu digo sempre, a parte mais importante do sermão acaba de ser entregue aos irmãos. A parte mais importante do sermão não é a exposição do pregador, mas a leitura da própria palavra de Deus. Para que os irmãos tenham uma ideia tênue do que eu estou falando, na igreja primitiva, o momento da leitura da palavra era um dos momentos mais caros do culto. Quando uma epístola era lida, e vocês vão encontrar inúmeras recomendações no Novo Testamento de que aquela carta, de que aquela epístola seja lida diante de todos, bastava a leitura para que a congregação se julgasse privilegiada por estar ouvindo a palavra de Deus. Portanto, não é a pregação em si que é a parte mais importante. A parte mais importante é a leitura do texto, porque a leitura do texto é a palavra de Deus.
O que vamos fazer agora é expor, explicar e aplicar a palavra de Deus aos que vão ouvi-la. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Abre o nosso entendimento e o nosso coração para recebê-la. Eu te louvo pelo testemunho, pela palavra que foi escrita pelo profeta, que traz a realidade para nós do sacrifício bendito de Jesus na cruz do Calvário. E permita que vidas que ainda estão longe da salvação sejam persuadidas por essas verdades. Eu te oro assim em nome de Jesus. Amém. Congregação, por favor, assente-se. Há algo extraordinário nesta palavra. Esta é uma passagem da Bíblia e talvez uma das mais importantes de toda a Bíblia, no que se refere à obra da redenção. Essa passagem ela é extraordinária porque ela foi escrita 700 anos antes do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas é um relato tão fiel daquilo que aconteceu no Calvário, que quando o apóstolo Pedro escreve suas epístolas, ele vai tomar aquilo que está escrito aqui e vai fazer inúmeras citações em sua carta a partir daquilo que o profeta Isaías escreveu. Em vez de se apropriar do testemunho das testemunhas oculares que estiveram junto à cruz, foi do relato do profeta Isaías que o apóstolo Pedro tomou a maior parte das citações. É um texto muito fiel. A impressão que a gente tem quando lê esse texto é que Isaías estava diante da cruz, contemplando aquilo que ali estava acontecendo. Ocorre que ele escreveu isso quase 1 milênio antes, numa prova cabal de que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Outro fato importante é que todos os verbos que estão contidos nesta passagem estão no passado. Isso é fantástico, a força da língua hebraica. Todos os verbos no passado, como se Isaías estivesse registrando algo que já aconteceu. Ele deu, ele repartiu, ele recebeu. São verbos que estão presentes nesta passagem. Diante disso, há duas verdades iniciais que a gente precisa considerar quando olha para esse magno assunto e para essa passagem bendita. Primeiro, lembrar que a cruz de Cristo não foi um acidente. A cruz de Cristo foi uma agenda. A cruz de Cristo estava presente na mente e no coração de Deus desde a eternidade. Na mente, nos decretos de Deus, Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A prova cabal e eloquente de que a cruz não foi um acidente é que 700 anos antes, Isaías registrou fielmente aquilo que aconteceria no Calvário. A cruz não foi um acidente de percurso. A cruz não foi uma surpresa para Deus. A cruz já estava presente nos planos eternos que Deus havia traçado desde a eternidade. Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A cruz estava presente no plano da redenção. A segunda coisa importante que a gente precisa considerar, à guisa de introdução, por favor, projeta para mim, por favor, é que a cruz não é apenas uma agenda dentro do plano que Deus havia traçado, como Deus tem o controle absoluto de todas as coisas e Ele conduz a história para o momento aprazado. Paulo vai dizer que na plenitude dos tempos veio Cristo. Deus tinha um plano, e esse plano foi realizado tempos depois daquilo que o profeta havia escrito. Deus foi controlando a história, Deus foi conduzindo a história para o momento próprio em que Jesus viria a esse mundo. E note que Jesus veio a este mundo com o fito de entregar a sua vida no Calvário. Ele nasceu para morrer. É verdade que todos aqueles que nascem já sabem que um dia vão morrer. A morte faz parte da nossa caminhada. Mas nós não nascemos simplesmente para morrer. Nós não nascemos para dar a vida em favor de alguém. Pois a vinda de Jesus a este mundo foi com esta finalidade.
Prova disso é que no seu nascimento, entre os presentes que recebeu, estava a mirra, que era o composto preparado para o dia da sua morte. No dia em que ele foi apresentado no templo por seus pais, porque seus pais eram judeus que cumpriam a lei de Deus, Simeão, ao tomá-lo nos braços, disse à sua mãe que uma espada ia atravessar o seu peito, o seu coração, dizendo para Maria para se preparar, porque por causa daquele menino haveria muita contradição em Israel e ela sofreria grandemente por causa dele. Ele nasceu para dar a vida, ele veio a este mundo para dar a sua vida. O propósito da vinda de Jesus a este mundo foi a entrega vicária dele em favor dos pecadores. Isso é importante quando nós nos aproximamos desta passagem. Mas notem que quando nós nos aproximamos desta passagem bendita, algumas questões são importantes para a gente levantar. Primeiro, lembrar aos irmãos ainda que a cruz de Jesus foi seu gesto, mas de mais profundo sofrimento e sacrifício. A Bíblia diz que Jesus vivia na glória, cercado por todo esplendor celestial. Ele era adorado pelos anjos. Ele vivia na corte celestial, cercado de todas as coisas extraordinárias que existem no céu. Mas diz o apóstolo Paulo que ele se esvaziou de toda a sua glória. Aquilo que na teologia nós chamamos de gnose. Ele se esvaziou de toda a sua prerrogativa divina e veio a esse mundo. E ele veio a esse mundo com o propósito de uma entrega em favor de cada um de nós. Foi seu gesto mais profundo de sacrifício. Mas aqui algumas perguntas. A primeira pergunta que a gente faz quando olha para esse texto é esta que está em tela. Quem foi que levou ou que levou Jesus à cruz? Há uns anos atrás, eu estava no Rio de Janeiro e eu testemunhei a conversa de alguns amigos. E eles estavam fazendo exatamente esta pergunta: o que levou Jesus à cruz? Alguém arriscou e disse: eu acho que foram os judeus, porque os judeus o rejeitaram. Outro disse: eu acho que foram os romanos, porque os romanos estavam no domínio da nação, eles tinham o poder político. E um a um foi citando as hipóteses que teriam levado Jesus Cristo à cruz. Mas existem 3 respostas que esse texto dá para que Jesus tenha sido levado à cruz. Primeiro, ele foi à cruz por causa dos nossos pecados. O profeta disse que ele foi traspassado, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Foi o seu pecado e o meu pecado que levou Jesus Cristo à cruz. Ele morreu por causa disso. E quando eu penso sobre isso, eu tenho que ser lembrado sempre sobre a malignidade do pecado. O pecado é maldito, o pecado gera morte. E o pecado que gera a morte para os homens, aqui foi experimentada pelo Filho de Deus. Porque ele morreu, porque ele foi à cruz, porque os meus pecados o levaram até lá. A sua morte é justificada na Bíblia por causa dos nossos pecados. Paulo, quando escreve, descrevendo o que é o Evangelho, ele disse: Cristo morreu pelos nossos pecados. É a causa principal da sua morte. Não haveria possibilidade alguma de salvação, a menos que ele fizesse a entrega de si mesmo. Em segundo lugar, ele foi à cruz porque o Pai o levou até lá. É curioso isso. O motivo, a razão principal era o pecado. Mas quem conduziu Jesus à cruz foi o Pai. Aqui o profeta chega a dizer, numa linguagem muito chocante, que agradou ao Pai moê-lo. Agora você pense sobre isso. O Deus Pai que sempre teve uma comunhão com o Deus Filho. O Deus Pai que sempre amou o Deus Filho. Jesus expõe essa relação perfeita que havia entre eles, dizendo: eu e o Pai somos um. Quando Jesus faz a oração sacerdotal em João 17, ele disse: glorifica-me tu, ó Pai, com aquela glória que eu tinha contigo. Eles tinham uma relação perfeita, mas por amor a você e a mim, diz a Bíblia que o Pai o entregou.
João 3,16, que é a síntese da Bíblia, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu num ato absoluto, ele deu num ato radical, ele deu num ato único, ele deu o seu Filho por nós. E diz aqui no versículo 10 que ao Pai agradou moê-lo. Essa é a linguagem de uma mor. Eu fui a Israel, e quando eu fui a Cafarnaum visitar a casa onde vivia Pedro, uma casa onde Jesus muitas vezes esteve hospedado, junto à sinagoga onde Jesus ensinava, e ele tinha uma cadeira naquela sinagoga, eu encontrei no caminho uma mor, uma pedra muito grande, redonda, que era movida pela tração animal. Os animais eram colocados ali, puxavam aquela pedra, e ela rolava ali sobre uma outra pedra, mas entre as duas pedras era colocado cereal, e à medida que a pedra passava sobre outra, aquele cereal era triturado, ele era moído. A linguagem aqui do profeta é exatamente esta: o Pai moeu o Filho. E sabe por que ele moeu o Filho? Porque o pecado exigia isso. O pecado é a causa da ira santa de Deus. Mas o que é magnífico nessa passagem é que Deus, em vez de moer a você e a mim, ele preferiu moer o seu Filho. O Pai se agradou de moê-lo. Isso mostra o quanto o pecado para Deus é algo abominável. Deus tem ira do pecado. Deus não gosta de pecado. E para não punir o pecado em você e em mim, Deus puniu o pecado em seu Filho. A terceira resposta que esse texto nos dá é que Jesus foi à cruz voluntariamente. Não apenas os meus pecados o levaram até lá. Não apenas o Pai o entregou para que ele morresse em nosso lugar, mas ele foi à cruz voluntariamente. O profeta vai dizer que ele se deu, que ele se entregou. E não obstante a isso, o próprio Jesus em João 10, 17 e 18, ele disse: eu dou a minha vida. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Eu tenho poder para dar e eu tenho poder para retomar. Ele deu a sua vida por nós. Foi uma entrega absolutamente voluntária. Ele decidiu ir para a cruz. Ele decidiu morrer em nosso lugar, para que nós não perecêssemos na eternidade. Aqui está uma grande prova do amor de Deus por nós. Há pessoas que duvidam do amor de Deus quando passam por uma dificuldade, por uma prova, por uma enfermidade, pelo momento do luto, e elas questionam se Deus de fato as ama. Mas a Bíblia diz que a maior prova de amor de Deus não poderia ser dada de outra forma, senão através do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Romanos 5,8, a Bíblia diz: mas Deus dá prova, Deus prova que nos ama. Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que prova extraordinária de amor. Segunda pergunta que esse texto deve sugerir a cada um de nós: que tipo de sofrimento Jesus experimentou? Que tipo de sofrimento ele suportou na cruz do Calvário? O profeta inicia esse capítulo dizendo que Jesus era um homem de dores, alguém que sabe o que é padecer. Você sofre neste mundo, mas nenhum de nós sofreu a semelhança daquilo que sofreu o Senhor Jesus Cristo. E ele passou pelo menos por 3 tipos de sofrimento. Primeiro, o sofrimento moral e espiritual. Diz o versículo 3 que olhávamos para ele, mas nós o desprezávamos. Olhávamos para ele, mas ele não tinha formosura alguma. Ele era o mais rejeitado dentre os homens. Você sabe o que é ser rejeitado? Você sabe o que é ser desprezado? Eu era menino, 6, 7, talvez 8 anos no máximo. E eu vivia perambulando de casa em casa, porque meu pai havia falecido, minha mãe doente, e de vez em quando eu precisava estar em muitas casas.
E eu lembro que eu estava na casa de uma tia e ouvi outras tias conversando em uma cozinha. E elas perguntavam, quem vai ficar com ele agora? E eu ouvi algumas das minhas tias dizendo, eu não quero esse menino, porque eu era um menino muito pobre. Eu sei o que é ser rejeitado. Eu morei em casas em que as pessoas, durante a noite, em vez de me acolherem em um quarto, me faziam dormir em um depósito cheio de móveis velhos. E eu ficava lá assustado durante a noite, naquele quarto escuro, ainda menino, e pensando, por que eles não deixam eu dormir dentro daquela casa? Você sabe o que é ser rejeitado? Eu sei. Mas eu posso garantir a você que ninguém mais foi rejeitado do que o Senhor Jesus Cristo. Ele sabe o que é ser desprezado. Diz a Bíblia, olhávamos para ele, nenhuma beleza nós víamos. Quando uma pessoa está doente, uma pessoa está padecendo, quando uma pessoa está caída, ferida, normalmente as pessoas olham e têm algum tipo de compaixão por ela. Mas Jesus está na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, e as pessoas, em vez de se compadecerem por ele, olham para ele com nojo, com desprezo. Quando o profeta diz, olhávamos para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos, a Vulgata, que é a versão católica das Escrituras Sagradas, verte essa expressão dizendo, olhávamos para ele como se fosse um leproso. Ele soube o que era sofrer o desprezo e a rejeição das pessoas. Olhavam para ele com um misto de nojo, meneavam a cabeça diante dele. Que sofrimento! Mas o sofrimento dele não era apenas um sofrimento moral, era um sofrimento espiritual. Nós não temos ideia daquilo que o Senhor Jesus Cristo sofreu naquele dia, quando ele estava no jardim do Getsêmani, preparando-se para a cruz, porque as batalhas são vencidas através da oração. Se você está aqui, está às vésperas de enfrentar alguma luta na sua vida, recolha-se para orar. A oração não é apenas um instrumento que vai fazer você vencer, mas ela vai preparar você para enfrentar a luta. Como Jesus estava para enfrentar a maior luta do seu ministério público, Jesus chamou os discípulos para orarem com ele. E lá no jardim do Getsêmani, diz a Bíblia que a sua agonia foi tal que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Diz o autor de Hebreus que lá lhe clamou com grande clamor e lágrimas. Ele dobrou os seus joelhos 3 vezes e fez a Deus uma oração. Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Que cálice era esse? Há pessoas que imaginam que o cálice se referia aos pregos, que o cálice se referia ao chicote, que o cálice se referia ao deboche daquela multidão enquanto ele carregava a sua cruz. Mas nós sabemos que não era esse o temor de Jesus naquela hora, não era o momento, não era o motivo da sua angústia. A angústia dele tinha a ver com os nossos pecados, porque ele teria que beber o cálice da ira de Deus contra o pecado da humanidade. Deus ia despejar esse cálice sobre nós, porque nós merecíamos o castigo do pecado. Mas Jesus decidiu tomar o cálice e sorvê-lo até a última gota, para que a ira não fosse despejada sobre nós. E agora imagine você, ele puro, santo, absolutamente santo. A Bíblia diz que ele é mais santo do que os céus, ele é mais puro do que os céus, e de repente sobre ele todo o pecado da humanidade. A angústia dele de saber que por algum momento ele perderia a comunhão com seu Pai. Porque vocês acham que na cruz do Calvário ele citou o Salmo 22 dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Por um momento ele perdeu a comunhão que ele tinha com o Pai por toda a eternidade. O pecado causa separação. Sofrimento emocional, em segundo lugar, não apenas o sofrimento moral e espiritual, mas também sofrimento emocional, porque ele vai experimentar a rejeição. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam.
Ele sofreu a rejeição das lideranças religiosas de Israel. Foi o Sinédrio que armou e preparou o palco para a sua morte. Ele foi rejeitado pelos homens. Aquela mesma multidão que o aplaudiu quando ele entrou em Jerusalém no domingo, foi a mesma multidão que gritou: crucifica-o, crucifica-o, na sexta-feira da paixão. Ele soube o que é ser rejeitado, sofrimento emocional. Quanto padecimento ele experimentou, mas ele também experimentou o sofrimento físico. É inigualável aquilo que ele passou. Ele foi pregado, ele foi traspassado. São os verbos que o profeta vai usar nesta passagem. Ele vai ser moído. Você já feriu a sua mão ou a uma parte do seu corpo com um espinho? Durante as férias eu fico lá cuidando da casa, cuidando do jardim, e fui podar as árvores e me feri com um pequeno espinho. Eu vi todas as estrelas da constelação. Entrei em casa e disse para a esposa que estava na cozinha: agora eu sei um pouquinho do que Jesus passou. Acontece que a coroa de espinhos que foi colocada sobre a cabeça de Jesus era uma coroa especial. Tinha 730 espinhos que eram retirados de Betsaida. Eram os espinhos que causavam a maior dor e que podiam levar uma pessoa, inclusive, a entrar num transe. E eles cravaram aqueles 730 espinhos sobre a cabeça dele, provavelmente perfurando parte do seu crânio. Sua barba foi arrancada. Durante aquela noite ele foi torturado com um chicote que era chamado de azorrague, porque era com tiras de couro e na sua ponta havia pedaços de ossos quebrados e pedaços de metal. Quando o chicote batia e voltava, ele voltava trazendo pedaços do corpo. Muitas pessoas que eram torturadas não resistiam e morriam antes da cruz. Só o Senhor pode descrever para nós o tamanho do sofrimento que ele experimentou. Incalculável. Como que você pode ousar dizer: será que ele me ama? Será que ele olha para mim? O Filho de Deus, o perfeito Filho de Deus, o Salvador, o próprio Deus, sofrendo em meu lugar para que eu não perecesse pela eternidade afora. Ele sofreu o desprezo das pessoas pelo caminho que ele atravessou na chamada Via Dolorosa. A multidão ensandecida, enfurecida, corações empedernidos, inflamados pelos líderes religiosos que se referiam a Jesus como sendo um endemoniado, como sendo um mentiroso, como sendo um blasfemo. Você já pode imaginar o que representou para Jesus ser chamado de endemoniado? Seu sofrimento foi inigualável. Seu sofrimento e o meu é nada diante daquilo que ele padeceu. Terceira pergunta que esse texto sugere: como que Jesus reagiu ao sofrimento da cruz? Como é que você reage quando alguém lhe ofende? Como que você devolve a ofensa das pessoas? Pois a Bíblia diz como ele reagiu. Ele não abriu a sua boca. A multidão gritava palavras de insultos, mas ele não abriu a sua boca. Como cordeiro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Pedro vai citar em sua passagem, em sua epístola, parte dessa passagem dizendo: não se encontrou nem mesmo dolo na sua boca. As pessoas lhe ofendiam, mas ele não abria a boca para devolver a ofensa. E mais do que isso, quando ele abriu a boca para orar em favor dos seus algozes. Ele orou para atenuar a culpa daqueles que lhe ofendiam. Ele disse: Pai, perdoa-lhes,
porque eles não sabem o que fazem. Ele vai atenuar a culpa. Olha para mim, por favor, ser cristão é isso, você sabia? Porque a gente é aquele tipo de pessoa que recebe uma ofensa e pelo poder reativo que temos, queremos devolver a ofensa. Queremos devolver na mesma medida. Queremos o mal daqueles que nos ferem. Mas Jesus, em vez de desejar o mal, pede a Deus que olhe para eles, porque eles não sabem o que fazem. Pede que Deus tenha compaixão de cada um deles. Ele ora pelos seus inimigos. Foi exatamente este o exemplo seguido por Estevão na sua morte. Quando Estevão foi arrastado para fora do sinédrio para ser apedrejado e morto, diz a Bíblia que enquanto ele era apedrejado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E exatamente naquela hora, diz a Bíblia que Estevão viu o céu aberto e Jesus assentado à destra do Pai. Ser cristão é reproduzir na vida o exemplo de Jesus Cristo. Você não deve se alegrar com a desgraça de um inimigo, muito pelo contrário. Jesus disse que você deve orar por eles, deve interceder por eles, e ele exemplificou isso na cruz do Calvário. Em quarto e último lugar, e é a quarta pergunta que eu faço para concluir a minha fala: qual foi a recompensa de Jesus na cruz? Ele vai receber 3 recompensas, porque é assim que acontece, e preste atenção nisso. Esse é o caminho que leva à glória. Nós queremos hoje experimentar as bênçãos e as vitórias, mas nós não queremos passar pelas lutas. Essa doutrina, que não é uma doutrina genuína, uma doutrina triunfalista, que é a teologia da prosperidade, que oferece aos crentes as bênçãos isentos das lutas. Vamos experimentar o melhor de Deus, mas não vamos experimentar o sofrimento por causa de Deus. Isso não tem respaldo nas Escrituras Sagradas. O caminho que leva à glória, ele é enjuncado de muitos sofrimentos. A Bíblia diz que através de muitas provações nos importa entrar na glória celestial. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele disse que o Senhor nos deu o privilégio de não apenas crermos nele, mas também de padecermos por ele. Hoje eu citei aqui no sermão de hoje cedo uma expressão que se encontra no livro do Apocalipse, que é a palavra de Jesus: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E o sentido disso é: ainda que te custe a morte, e você vai receber a coroa da vida. Essa palavra foi dirigida a uma igreja que estava sofrendo perseguição. O Senhor está dizendo: vocês sofrem aqui e recebem a recompensa depois. Jesus passou por esse estágio, o sofrimento primeiro e a recompensa depois. O apóstolo Paulo, no texto magnífico de Filipenses 2, diz que ele se esvaziou. Ele era Senhor e se fez servo. Ele era Deus e se fez homem. Ele era o libertador, mas se deixou prender. Ele, que tinha todas as prerrogativas celestiais, se esvaziou de tudo isso. Mas ele vai terminar assim, dizendo: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra. Ele foi recompensado. E que recompensa Jesus alcançou na cruz? Primeira recompensa: ele venceu a morte. E é interessante que a Bíblia mostra a morte como um ente, a morte como um ser que tem vontade. Porque diz a Bíblia que no final serão lançados no lago de fogo e enxofre. O diabo, o anticristo, a besta e a morte também será lançada no lago de fogo. A morte é um ente que precisa ser vencido.
E diz a Bíblia que quando Cristo está na cruz, por mais estranho que isso possa parecer, na sua morte, disse o Dr. John Owen, ele matou a morte. Diz o apóstolo Paulo, naquele texto extraordinário de 1 Coríntios 15, que ele arrancou os grilhões da morte. Ele desfez o aguilhão da morte. Ele matou a morte na sua morte na cruz do Calvário. Diz a palavra que ele agora é o primogênito dentre os mortos. Ele foi aquele que passou pela morte, para nunca mais voltar a ela. Ele passou pela morte e ele a venceu. E agora a garantia para todos os crentes em Jesus Cristo, que um dia, se forem alcançados pela morte, também serão vitoriosos sobre ela, porque Cristo já arrancou o aguilhão em que ela nos segurava. Segunda recompensa, ele remiu um povo para Deus. Ele, quando derramou seu sangue, ele conquistou para Deus um povo, uma geração, aquilo que o apóstolo Pedro chama de uma geração eleita, de um sacerdócio real. Esse era o grande desejo de Jesus Cristo, tirar os homens das garras do pecado, tirar os homens do domínio de Satanás, trazer esses todos e entregá-los ao Pai como um povo. Era o presente de Deus Filho para Deus Pai. Mas diz o apóstolo e o profeta aqui no capítulo 53, que quando o pai viu o padecimento de seu filho, o sofrimento do seu filho, resolveu dar este povo que ele conquistou e entregá-lo para ele, como um presente. Em outras linhas, e tornando bem claro aquilo que eu falo, se você é um salvo por Jesus Cristo, você é o presente de Deus Pai para Deus Filho. Nós somos o presente de Deus para Jesus Cristo. Nós que fomos conquistados pela cruz, somos devolvidos pelo Pai a Ele, como um prêmio. E note como ele vai terminar esse capítulo. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte. Eles foram dados a Deus Filho. Mas preste atenção, porque por duas vezes ele vai dizer muitos e não todos. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. No finalzinho do verso 2 diz assim: contudo, levou sobre si o pecado de muitos e não de todos. Sabe o que isso significa? Que Jesus não derramou uma gota do seu sangue inutilmente. Que Cristo, quando morreu na cruz, ele não morreu por todos, ele morreu por muitos. Ele morreu pela sua igreja. Ele morreu pelos seus eleitos. Quando Paulo vai explicar aos maridos como eles devem amar suas esposas, lá em Efésios 5:25, ele disse: maridos, amem as suas mulheres, como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por todos aqueles por quem ele morreu, esses serão trazidos a ele como povo, eleito e especial. Você faz parte deles. Porque pelos muitos que ele morreu, esses muitos serão alcançados. Aquela palavra de Jesus, em João 10, ela é bastante elucidativa. Ele disse: Pai, eu não perdi nenhum. Nenhum dos que o Senhor me confiou eu perdi. E significa que aqueles por quem ele morreu jamais poderão se perder. Só se perdeu aquele que já estava perdido, o filho da perdição, que era Judas. Mas por aqueles que o Senhor me entregou, a nenhum deles eu perdi. E agora eu vou terminar. Eu vou terminar exatamente como o capítulo começa. Eu vou terminar pelo início. Quem creu em nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? É a pergunta com a qual o profeta abre o capítulo. Quando você ouve esta mensagem, quando você ouve a exposição das Escrituras Sagradas, qual é a reação que isso provoca em você? Você crê?
Porque diz a palavra que se você não crê, você já está perdido, você está condenado. A salvação é para aquele que crê em Jesus Cristo, para aquele que põe a sua fé no sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário. E queira Deus que hoje à noite, se você ainda não é salvo, você se renda ao Senhor Jesus Cristo para que você se torne um presente de Deus Pai a Deus Filho. Dr. John MacArthur, lembrando a afirmação de Jesus em Lucas 15, na parábola do filho pródigo, onde Jesus diz que quando um pecador se arrepende, há alegria no céu. Dr. John MacArthur toma este verso e diz assim: quando um pecador se arrepende, há uma festa pelos anjos lá nos céus. Mas esta festa não é em homenagem ao pecador, essa festa em homenagem ao Salvador. A Ele a honra, a Ele a glória, para todos sempre. Amém.